Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje, na próxima segunda-feira, dia 19, audiência pública para debater estratégias de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. As informações vão ajudar no julgamento de uma ação de relatoria do ministro Edson Fachin. Por causa da pandemia da Covid-19 e da necessidade de manter medidas de distanciamento social, a audiência pública está sendo realizada totalmente por videoconferência. Os primeiros debates da manhã de hoje você confere nesta edição do Jornal da Justiça, que vai apresentar também. A Associação Brasileira de Imprensa contesta uso abusivo de ações e inquéritos de reparação de danos contra jornalistas. A Associação Brasileira de Imprensa alega que isso compromete o direito à liberdade de expressão e o debate público crítico. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal mantém a anulação de condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. E ainda, na reportagem sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era republicana, o primeiro habeas corpus em matéria política que chegou à corte. Em 50 páginas, o pedido era chamado o remédio heróico. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, explique o motivo de não abrir processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Câmara já recebeu mais de 100 requerimentos de impeachment do presidente. A decisão de Carmen Lúcia foi em um mandado de injunção protocolado no STF por um advogado que afirma haver uma lacuna na legislação ao não estabelecer um prazo para a abertura dos processos. Isso, segundo ele, tem permitido a utilização dos pedidos como instrumentos para negociações políticas. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que contesta o governo federal pelo número abusivo de ações e inquéritos contra jornalistas. De acordo com a Associação Brasileira de Imprensa, entre 2019 e 2020, foram abertos pelo governo federal 77 inquéritos por calúnia, difamação e injúria contra jornalistas. A ABI aponta ainda na ação que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem pedido a abertura de inquéritos policiais para investigar manifestações críticas e publicações de jornalistas sob a alegação de crimes contra a honra previstos nos códigos penal e eleitoral. A Associação Brasileira de Imprensa alega que isso compromete o direito à liberdade de expressão e o debate público crítico e pede para que a Suprema Corte declare a inconstitucionalidade do abuso das ações judiciais e dos inquéritos policiais contra manifestações e informações publicadas por jornalistas. O caso ficou sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução de aparelhos celular e computadores do publicitário João Santana e da jornalista Mônica Moura. A decisão foi tomada depois de a Polícia Federal baixar todos os arquivos de interesse das investigações. Segundo o ministro Fachin, a medida é suficiente para dar continuidade às apurações. O casal, condenado na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro, teve acordo de colaboração premiada homologado pela Procuradoria-Geral da República. Em sessão plenária realizada nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Confira agora na reportagem de Marta Ferreira. O relator ministro Edson Fachin rebateu os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal e afirmou que a competência para o julgamento das ações começou a ser definida a partir de uma questão de ordem apontada pelo ministro Dias Toffoli em um julgamento de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras teses, uma delas, a qual contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, de modificação
ou de concentração de competência. E ainda, também como uma tese daquele julgamento, que no caso penal subjacente, aquele caso, praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras. Edson Fachin voltou a destacar que as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e envolvem outros órgãos públicos. O ministro, então, negou o pedido do Ministério Público Federal. Verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras, o que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou Fachin, mas para ele o caso deveria ser remetido para São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que nesse aspecto concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da seção judiciária de São Paulo. Do enredo narrado nas imputações, extraio uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras S.A., insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão e continência quando interpretadas em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência dessa Suprema Corte. O ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Luiz Fux. A competência para processar e julgar as ações penais que responde o paciente é sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. Havia no estado do Paraná uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o juízo federal de Londrina, então, mandou o processo para essa vara especializada. Peço vênia, presidente, para não decepcionar a sociedade brasileira. É absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Conjurando, mais uma vez, a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula. E você vai ver a seguir: Superior Tribunal de Justiça nega a uma mulher salvo-conduto para cultivo de maconha para a produção de óleo medicinal. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição Federal de 1988 trouxe um grande avanço através do artigo 205, onde garantiu a universalidade da educação para todo brasileiro. Então, a partir dos 4 anos até os 17 anos, é obrigatório e assegurado pelo Estado como um dever e uma obrigação concorrente entre a União, os Estados, os municípios,
para que garanta exatamente o desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, no mercado de trabalho. O Superior Tribunal de Justiça liberou o município de Fortaleza para vacinar todos os profissionais de saúde contra a Covid-19. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu os efeitos de liminar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que obrigou o município de Fortaleza a interromper a vacinação dos profissionais de saúde inativos ou os que não estivessem incluídos na resolução do governo estadual do Ceará, que disciplina a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Na decisão, o ministro entendeu que o Tribunal Regional desconsiderou a presunção de legalidade dos atos administrativos e substituiu indevidamente o Poder Executivo local ao interferir na execução da política pública destinada ao combate da pandemia, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a autonomia de estados e municípios para adotarem as providências que considerarem necessárias ao enfrentamento da crise sanitária. De acordo com o TRF da 5ª Região, a vacinação desses grupos deveria ser suspensa em Fortaleza até que o município especificasse o número de vacinas destinadas aos profissionais de saúde e às pessoas com mais de 60 anos, além de estabelecer a ordem de imunização desses trabalhadores da saúde. Ao pedir a suspensão da decisão do Tribunal Regional, o município de Fortaleza alegou que a estratégia de vacinação definida para a cidade seria feita em 2 etapas. Na primeira, todos os profissionais de saúde e, na segunda, a imunização das pessoas com idade entre 60 e 74 anos. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que a suspensão da vacina caracteriza lesão à ordem pública, já que a decisão liminar interfere na competência constitucional e na esfera de atuação técnica do município, desorganizando o plano municipal de vacinação e podendo causar tumulto nas ações de enfrentamento da pandemia. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou a uma mulher salvo-conduto para cultivo de maconha para a produção de óleo medicinal. No recurso julgado pelos ministros da 5ª turma, uma mulher pedia salvo-conduto para cultivar a planta e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde. Com um quadro grave de epilepsia refratária e outras doenças, ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu apenas a importação das sementes de maconha, mas não o seu plantio. A mulher afirmou que sofre dezenas de crises epiléticas diárias, além de ter sensibilidade extrema a ruídos, o que a impede de levar uma vida normal. Em 2016, diante da ineficiência dos tratamentos convencionais, passou a fazer uso do óleo de canabidiol obtido da planta da maconha e teve expressiva melhora no seu quadro de saúde. Ela conseguiu a autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol, mas argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, argumentou que a licença prévia para atividades relacionadas a matérias-primas de drogas é a atribuição da Anvisa. E apesar de reconhecer a relevância e sensibilidade do tema, o relator não viu possibilidade de atender ao pedido da recorrente em julgamento de habeas corpus e pela própria competência do colegiado de direito penal. De acordo com o ministro, esse tipo de autorização depende de critérios técnicos, cujo estudo não compete ao juízo criminal, mas aos órgãos de vigilância sanitária. Segundo ele, a melhor solução ao caso é que, inicialmente, a questão seja submetida ao exame da autarquia responsável pela vigilância sanitária e, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pedido ser direcionado à jurisdição civil competente. 5 ex-servidores do INSS são condenados por fraudar concessão de benefícios a idosos. Para a Justiça Federal do Pará, não há dúvidas de que os 5 ex-servidores do INSS faziam parte de uma quadrilha que fraudava a concessão de benefícios de prestação continuada a idosos e a outros segurados que dependiam de perícia médica. Documentos, escutas telefônicas autorizadas, delações de correios e perícia documental comprovam a participação dos condenados que habilitavam e concediam os benefícios irregularmente mediante propina.
Eles pegaram penas que variam de 13 a 19 anos de prisão. Além disso, perderam os cargos públicos, o dinheiro apreendido, veículos, joias e demais bens móveis e imóveis produtos da infração. Essa quadrilha também era composta por servidores dos Correios, do Instituto de Identificação de Cartórios, entre outros. E o Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, a partir das 14h, uma audiência pública para divulgar informações sobre a futura aquisição de até 176 mil urnas eletrônicas. A compra é para atualizar o parque de urnas eletrônicas para as eleições gerais de 2022. O evento vai ser transmitido pelo canal do TSE no YouTube. A iniciativa não será presencial por causa da pandemia da Covid-19. Você vai ver no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública por meio de videoconferência para discutir estratégias de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Os detalhes já já. A Constituição Federal possui um papel fundamental em nossa sociedade. Afinal, ela é a base, quem guia todas as outras normas a serem criadas e que já foram criadas em nosso ordenamento jurídico. É na Constituição Federal que estão estabelecidos os nossos princípios, que estão estabelecidos ali os direitos e deveres, as garantias fundamentais, as cláusulas pétreas. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a audiência pública por meio de videoconferência para discutir estratégias de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. As informações no debate vão ajudar os ministros a julgarem a DPF 635, de relatoria do ministro Edson Fachin. Ana Carolina, 8 anos. Ágata Félix, 8 anos. João Vitor Moreira, 14 anos. Douglas Enzo, 4 anos. Somente no ano passado, 12 crianças foram mortas nas comunidades do Rio de Janeiro. As fotos das vítimas revelam a face violenta de uma polícia que deveria atuar para proteger. Um cenário criticado pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal ao abrir a audiência pública sobre a letalidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esta arguição tem, na realidade, o objetivo de mudar uma cultura que, como o tribunal já afirmou no julgamento da medida cautelar, decorre de um estado de coisas completamente contrário à Constituição da República Brasileira. O ministro Gilmar Mendes destacou que a força policial não pode ser usada de forma indiscriminada. Quem usa a força e está legitimado a usar a força, não pode usar a força a qualquer tempo. E não pode fazê-lo de maneira desproporcional. A audiência pública foi convocada pelo ministro Edson Fachin para recolher informações que ajudem a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, para questionar a política de segurança pública do governador afastado Wilson Witzel. A manhã desta sexta-feira foi destinada a ouvir representantes de movimentos sociais e parentes de vítimas. O primeiro a falar foi José Faria da Silva, do coletivo Fala Acari. O filho dele, Maicon, de 2 anos de idade, foi morto pela polícia. No inquérito, a morte foi registrada como auto de resistência, terminologia usada quando a vítima troca tiros com a polícia. Como que os senhores se sentiriam com um filho de 2 anos no auto de resistência? Dados dos Institutos de Segurança Pública mostram que no ano passado, 1.239 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro, uma média de 3 pessoas por dia. E esses números também têm cor. 86% das vítimas eram negras. As balas perdidas só encontram os corpos negros das nossas crianças e de nossos adolescentes. Nós precisamos do apoio do Supremo Tribunal Federal, porque a partir do momento da liminar de Vossa Excelência e depois confirmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos 4 primeiros meses
nós tivemos uma redução drástica da letalidade policial. Mas, após esse período, as incursões diárias nas favelas retornaram. E o que a gente vê hoje é a polícia subindo no Morro do Falé e matando 14 jovens negros, que eles chamam de traficantes. A representante do movimento Mães de Manguinhos afirmou que a população paga pela ineficiência do poder público em combater o tráfico de drogas e de armas. Eu não conheço nenhuma favela no Rio de Janeiro e no Brasil que tenha uma fábrica de armas. Eu não conheço nenhuma favela que tenha fábrica de drogas. Então, por que a favela é tão marginalizada, é tão criminalizada? Se tem armas, é porque vem de fora. O controle é da Polícia Federal. Em agosto do ano passado, o plenário do STF referendou o liminar do ministro Edson Fachin, que determinou que as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro fiquem restritas aos casos excepcionais. Elas devem ser informadas e acompanhadas pelo Ministério Público Federal. Essa determinação vale enquanto durar a pandemia de Covid-19. O que se espera com a audiência pública é ter informações para ajudar o Estado a montar um plano de redução da letalidade policial e auxiliar o Conselho Nacional do Ministério Público a definir procedimentos para fiscalização da atuação das polícias. E a audiência pública sobre a letalidade da polícia no Rio de Janeiro será retomada às 14h com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Entre os anos de 1891 e 1895, a Revolta da Armada e a Revolta Federalista marcaram a história do Brasil e também da Suprema Corte, que recebeu o primeiro habeas corpus em matéria política. É o que você vai ver hoje na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Brasil, Rio de Janeiro, 1891. Forte tensão política. De um lado, tendências centralizadoras herdadas da monarquia. De outro, as inclinações federalistas formadas pela sociedade civil e ainda pressão militar. O Congresso Nacional foi fechado e decretado estado de sítio. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, renunciou e foi sucedido por Floriano Peixoto, algo que não estava previsto pela Constituição da época. A Constituição de 1891 já era muito clara e dizia que se um presidente não tivesse 2 anos, o vice-presidente deveria assumir e convocar novas eleições. Só que o Floriano Peixoto ele não interpreta a Constituição assim. Ele vai dizer que a Constituição só valeria para os presidentes após essa Constituição, ou seja, porque Deodoro, quando ele assume o poder, a Constituição não havia sido promulgada. Em oposição ao novo sistema de governo, foi instaurada a reforma armada, liderada pela Marinha. Do outro lado, a classe política iniciou a revolta federalista. O movimento envolveu as principais facções políticas do Rio Grande do Sul, onde o poder era disputado pelo Partido Republicano Rio-Grandense e pelo Partido Federalista. Tudo aconteceu entre os anos de 1891 e 1895, o que gerou uma forte crise entre os poderes, prejudicando a economia do país. Diante de toda essa tensão, para fazer valer a Constituição Federal da época, Rui Barbosa, jurista, político e diplomata, entrou com o primeiro habeas corpus sobre matéria política da história do Supremo Tribunal Federal. A peça chegou a ser publicada no jornal da época The Law Gazette de Londres. Em 50 páginas, o pedido era chamado o remédio heróico, a liberdade aos congressistas e cidadãos presos e enviados para o Alto Amazonas durante o estado de sítio, decretado pelo então presidente da República, Floriano Peixoto. O argumento foi a inconstitucionalidade e irregularidades. Por 10-1, a Suprema Corte negou o pedido. O julgamento marcou a história do Supremo e do país.
nesse momento, a gente vê um dos grandes desafios do Supremo Tribunal Federal. Porque quando ele foi pensado na República, nesse decreto de 848, e posteriormente essa mesma estrutura de poder judiciário forte, combativo, que está de igual para igual com o poder executivo e legislativo, ao ponto, inclusive, de declarar inconstitucionais atos do executivo e do legislativo para fazer prevalecer a Constituição, esse poder judiciário precisou enfrentar a dura realidade de uma cultura político-jurídica que ainda não tinha assimilado essa nova concepção do poder judiciário. Embora o habeas corpus tenha sido negado, o princípio formulado por ele, onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça, prevaleceu, sendo posteriormente incorporado à Constituição de 1946. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana. A gente se encontra daqui a pouquinho ao longo da programação da TV Justiça. Tchau, tchau.